Prazer e satisfação estar aqui moderando um painel tão rico em informações, né? Realmente a gente sai daqui empolgados, mesmo com a legislação travando tantas situações, né? Porque desde o começo do discurso ontem, eu tenho buscado, eu tenho falado com os colegas, com palestrantes, o tanto de solução que a gente tem e o tanto de necessidade que a gente tem lá na ponta. Então, para quem não me conhece, é Merivaldo Brito, eu sou engenheiro eletricista, atuei na concessionária de energia como eletricista, na parte de telecom como instalador de telefone também, na parte de telecom, naquela virada do telecom, e eu gosto bastante porque, né, quando eu comecei instalando telefone, eu vi uma virada muito grande, né, eu lembro que meu pai, uma época, trocou um lote pelo um telefone, né, hoje o planinho é R$10, então para mim, eu fico olhando essas palestras e me enche, porque eu sinto a transição energética acontecendo da mesma forma, e isso é empolgante. Então eu atuo bastante ali no Centro-Oeste, né? Participei como integrador com mais de 50 MW instalada, com diversos tipos de inversores, propriamente dito projeto, instalação. Hoje eu atuo na parte de consultoria, junto com os integradores, tentando levar um pouco desse conhecimento, porque hoje a gente tem pouco integrador aqui, né? Infelizmente, deveriam ter mais integradores para a gente aproveitar e passar essa informação mais para a base. Né? A base necessita dessas informações, o cliente final, né, principalmente o meu cliente do agronegócio, né, precisa saber desse BNDES aí, desse financiamento, dessa mobilidade elétrica, tantas oportunidades que a gente tem de carregamento de soja, de exportação no interior, que a gente vê ali o cara com caminhões a diesel, e a gente entende que isso é uma necessidade, e isso é muito bacana, né? Então, começa o debate, se alguém tiver alguma pergunta, né, já podemos ali começar ali e a gente vai estendendo. Bom dia a todos, eu sou Davi do Metrô de São Paulo. Nós não fornecemos energia, mas somos grandes consumidores de energia. E temos um lado perverso. Até a minha pergunta é mais dirigida ao Rodrigo mesmo, porque nós somos grandes consumidores, conhecemos muito bem a nossa carga, os trens, os equipamentos das estações, porém nós temos um lado perverso, nós não conseguimos sair da ponta. Nós não conseguimos modular a nossa carga. E nós temos o custo de energia, é o segundo custo energético, custo do metrô é energia. E foi falado a possibilidade de nós podermos armazenar energia no horário mais barato, que para nós é um horário significativo, e gerar essa energia através de baterias para complementar a ponta, que para nós é muito cara. Existe alguma experiência, eu pergunto assim, existe uma experiência no Brasil nesse sentido? A partir de qual momento, de qual quantidade de energia vale a pena, ou o tipo de contrato que eu tenha? Nós somos consumidores livres hoje, né? De acordo com o tipo de contrato de consumo de energia que eu tenho, eu possa usar essa possibilidade, né? De armazenar energia com baterias ou qualquer forma fora de ponta para ser utilizado na ponta. Obrigado. Rodrigo? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, em relação a ponta e fora de ponta, isso aí o Brasil já pratica isso, mas é com diesel, né? Então, assim, os postos de gasolina já utilizam isso frequentemente. Quem viaja pela Dutra já parou no grau, assim, mais ou menos lá pelas 6 horas, vai ver que dá aquela piscada de energia ali, que é quando exatamente está trocando. Então, já é um sistema que já vem funcionando há décadas, né? E isso é mais uma questão de potência e da distribuidora. Ou seja, para fazer essas simulações, eu acho que é super importante também. É uma nova perspectiva agora que se abre também, assim, até com o que o Adalberto estava comentando, sobre veículos elétricos que podem também assim, fornecer potência para as distribuidoras, e principalmente em horário de pico. Mas ainda não temos estudos específicos para metrô aqui no Brasil. Até porque assim, São Paulo é uma realidade diferente assim, do resto do país, né? Uma cidade enorme, assim, o metrô é uma demanda realmente gigantesca, e daí tem que fazer um estudo específico para o caso do metrô. Mas é super importante, sim. É super pertinente esse questionamento. Bacana, alguém mais quer complementar? Não sou especialista, né, específico nisso, mas acho que do mesmo problema que você falou, que
sempre está no consumo no pico, né? Você está ali, não tem como escapar da hora de pico, que é a hora que a maioria das pessoas precisam se transportar e onde o metrô está funcionando full, né? E todo o sistema de transporte. Mas eu acho que tem um ponto aí nessa questão do estudo que é você tem uma operação descentralizada, né? Você não tem um consumo num único ponto. Eu acho que isso talvez seja algo que vai ajudar até na hora de você formatar uma solução, porque você está em São Paulo, você tem todas as questões da rede que tem que ser estudadas para fazer uma conexão, né, de um sistema de armazenamento, mas eu acho que essa lógica de estar distribuída, você consumir em vários locais, porque, né, os carros estão em vários locais distribuídos ao longo de toda a malha, acho que isso talvez seja um facilitador para você ter uma opção, uma solução que se adeque mais ao negócio. Mas realmente tem que fazer um estudo específico para o seu caso, e eu acho que deve ter muita gente interessada, porque deve ser um grande volume, né, de energia consumida. Bom, eu vou mais mais uma participação, por favor, Adalberto. Não, só uma sugestão, a Greener, de verde, né, Greener, é uma consultoria importante do setor solar fotovoltaico. Eles fizeram um estudo recente sobre armazenamento de energia, que eles analisaram todas as distribuidoras, a diferença do preço do pico e fora do pico, e ali eles sinalizam mais ou menos uma taxa interna de retorno disso. Então o estudo, eles têm um estudo pago, que é detalhado, mas o estudo aberto, que você encontra no site deles, ele já detalha bastante, né? Infelizmente, né, no Brasil a gente não consegue superar esses desafios com facilidade, mas um sistema de armazenamento de energia paga mais de 70% de imposto, né, que não faz sentido nenhum, é uma coisa absurda, né? A gente tem aí até hoje algumas tentativas, né, de reduzir um pouco o custo para produzir localmente, algumas empresas já começando a montar aqui localmente, porque aí você importando os insumos você paga bem menos imposto, mas eu acho que o metrô poderia analisar só por esses números que aparecem ali se a conta está fechando ou não. Bacana. Bom, eu vou trazer uma contribuição minha também, se me permitem também, né? Mato Grosso eu faço um estudo para uma fábrica, né? Ontem a gente estava falando de estudo ponta e fora ponta, né? Então a gente teve recentemente lá em Palmas e a gente pegou uma indústria com gasto mais ou menos R$120 mil. A gente fez o payback para tirar ponta e fora ponta, né? Essa dor é uma dor que a gente traz no setor elétrico, como falou, desde o diesel, né? E isso meus clientes que eu trago com consultoria industrial me chamam muito e clamam, e eu estou falando que meu próximo desafio é um sistema de potência. Então lá a gente fez o estudo, né, com a tarifa alta, que é Mato Grosso, Pará tem uma das tarifas mais altas do Brasil, a gente tem um payback em torno de 6 anos, o que é muito bom, considerando já uma garantia de alguns fabricantes de 10 anos e de 7 anos. Outro caso mais recente, que está bem fácil de a gente concretar ele em 2023, já é também do seu caso o consumidor livre. Lá ele gasta na ponta R$163 mil, só na ponta. Ou só fora ponta, né? Que é o maior claro. Nesse caso, o payback dele ficou em 7 anos. Então ele é consumidor livre, a gente vai, né, já estamos com isso boas, conversando com a concessionária, porque a legislação trava, então trazer para dentro de casa, a gente trouxe para dentro da Energisa, a gente está conversando com eles e a gente vai colocar esse sistema em funcionamento, mais lógico, com todo o conceito deles, e a gente vai gerar o solar durante o dia, armazenar esse 1.2 mega, e nessas 3 horas ponta a gente vai usar o solar. Isso tudo ficou com payback de 6 anos, o que agradou muito os olhos do cliente final. Tá bom? Espero ter contribuído. E vamos continuar aqui. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta ali. Por favor, alguém lá na ponta lá. Pode levantar, fazendo um favor. Para quem você vai direcionar a pergunta e nome, por favor. Tá, meu nome é Rogério, sou da PHV Solar. Eu queria fazer 2 perguntas, uma para o Adalberto e outra para o rapaz ali desculpa, esqueci seu nome, da Itaipu. Para o Adalberto, a primeira pergunta sobre o V2G, né? Eu queria saber qual a diferença vamos dizer, em valores, em vez de o que compensa mais? Eu utilizar a energia da bateria do veículo para injetar na rede, ou eu comprar uma bateria, por exemplo, de lítio, por exemplo, pode ser da BYD, com inversor híbrido, para fazer, vamos dizer, injeção na rede, tá? Ou fazer Energy Time Shift, que seja. Qual compensa mais? Qual quilowatt-hora real por quilowatt-hora mais barato, tá? Se do veículo ou do meu sistema híbrido. E para o rapaz ali de Itaipu... Fernando, desculpa, Fernando. Você falou sobre a bateria Zebra lá, você falou que você pode conseguir atingir 4.500 ciclos, né?
Eu não sei se eu não prestei atenção, mas com qual profundidade de descarga, tá, com qual DOD você consegue obter esses 4.500 ciclos? Começar com o Adalberto, que você está com o presidente. Hoje, a maior parte dos projetos que saíram do papel, por exemplo, a gente teve um projeto que funcionaria, por exemplo, o metrô, que é aquele da CEMIG. Tem lá uma usina de 400 kW de potência de solar, lá em Uberlândia, gera energia, joga para uma bateria, 1,32 MWh, no horário de pico ali das 6 às 8, a CEMIG joga na rede, abastece aquele bairro. Ali é um projeto que ele não se pagou muito, né, em 6 anos. Nem sei se tem qual que é o valor, porque ele era um projeto de P&D, você teve um monte de outras coisas envolvidas, né? Mas foi o primeiro do Brasil que você colocou. Mas quando a gente vai ver do ponto de vista comercial, os grandes distribuidores, né, a própria PHB que atua muito nisso, vende-se muito sistema de armazenamento de energia para off-grid. Porque é como o cara não tem muita opção, né? Ele está lá no agro, numa fazenda, ilhas. A gente tem na Ilha do Mel, na Ilha Cardoso, Ilha Grande, todas as ilhas você tem um monte de bateria. A gente tem bateria em projeto de batalhão de fronteira, pessoal de telecomunicações hoje colocando muito nessas antenas, né? Então, assim, o fato de ele não ter muita opção muda, claro, que a relação. Hoje, os sistemas tipo o cliente que eu mostrei aqui da Aldo, né, que coloca a bateria só para tirar no horário de pico, o payback não está tão favorável ainda. Porque você pode ir para o Mercado Livre, você tem geração distribuída, você tem outras maneiras de fazer, e repito, o sistema de armazenamento está pagando 70 e poucos por cento de impostos, né? O carro elétrico, por que a gente vê que o carro elétrico vai fazer esse papel com facilidade? Porque o carro você já pagou, né? Você pagou o carro, você está com ele, quanto mais quilômetros você roda, melhor para você, porque você economiza 80% do consumo de combustível, né? Então, alguém gastava R$1.000 de gasolina de álcool por mês, vai começar a gastar 200 de energia. Então, agora, se você gastava 2.000, você vai gastar 400. Então, você aumenta mais o uso, e aí seria tipo um uso extra. Porque imagina se você tivesse ali no certo horário de pico um estímulo tarifário. Olha, quem pôr potência aqui na rede, eu vou pagar um pouco mais. Você vai ficar com crédito, né? Que seja o crédito integral para não pagar imposto, ou 1,5% do crédito, sei lá. Alguma coisa, aí você estimularia as pessoas a chegar, parar o carro, pôr na rede, né? Mas é claro que é a mesma coisa que um monte de sistema de geração distribuída, que a gente também tem que estimular para as pessoas terem, né? Mas eu não sei se tem uma equação tão fácil assim para saber qual que é mais fácil, melhor. Bacana, Fernando. Olá, obrigado pela pergunta. Então, a bateria Zebra, né, ela contextualizar aqui, além dela ser utilizada, já foi utilizada e é ainda utilizada no transporte de veículos, não ser o mais indicado, mas ela na Europa ela é utilizada para tração elétrica de trens. Ela foi num projeto pioneiro ali no Itaipu de eletrificação de frota, utilizado umas Palio Weekend. Então, para essa aplicação, a gente já necessita de uma profundidade de descarga elevada, porque você tem aquele necessidade de aceleração e tudo mais do veículo. E ela trabalha num range até de 20% de DOD, né? Então a gente vai até esse patamar. Não quer dizer que não possa ter uma profundidade um pouco maior. Acontece às vezes de alguns ensaios, algumas aplicações a gente ter que fazer até esses testes, mas ela responde bem para essa quantidade de ciclos até 20% de DOD. Tá? Respondido. Mais alguma pergunta? Ali. Bom dia, parabenizar aí os palestrantes pela apresentação. Meu nome é Felipe, eu trabalho numa empresa chamada Quantum, que é detentora de algumas concessões de transmissão de energia elétrica. Eu atuo no regulatório da empresa e também faço a gestão de recursos de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEEL. A companhia está olhando um pouco para o armazenamento enquanto solução com benefícios sistêmicos para entregar para o grid, né? Então, a gente está desenvolvendo algumas conversas nessa direção e muito se fala na proximidade que a tecnologia, a rota tecnológica de íon de lítio está chegando, né? Muito próximo do teto dela, não se enxerga muito mais ganhos de eficiência e outros benefícios. Então, minha pergunta para o Fernando vocês já chegaram a fazer algum estudo de relação de densidade energética a título análogo entre uma e outra, e aí, saindo um pouco da pergunta do colega ali, para tentar entender
o uso da área, o espaço, quanto a gente conseguiria otimizar ou quanto a gente precisaria se preocupar se a densidade proporcional for diferente, muito diferente do lítio. Atualmente, o sódio ele se aproxima muito do lítio, se a gente puder observar a densidade energética por dinheiro, vamos dizer assim, da tecnologia, ela tem se aproximado cada vez mais do lítio, né, conforme a tecnologia avança. Então, elas são tecnologias que podemos dizer competitivas em termos de densidade energética e comparação de aplicação, né? A lítio ela tem uma resposta de potência entregue mais rápida e melhor do que o sódio, só que para aplicação em sistemas estacionários, a sódio ela tem um comportamento extremamente interessante, né? Ela não necessita, na maioria dos casos, de um pico de potência, como uma aceleração de um carro elétrico, por exemplo, e a gente consegue modular isso aí com a bateria de sódio. Então ela vem nesse cenário para competir com o lítio, né? E além das outras pegadas que ela tem de sustentabilidade, de materiais muito mais simples de se conseguir, a parte de reciclagem dessa bateria, o destino final depois, né? Porque o lítio a gente tem, o pessoal até comentou em outros painéis aqui ontem, a grande dificuldade é você poder reciclar esse tipo de tecnologia, né? O que você faz depois que você vai descartar ela? Já o sódio não, ele tem uma rota que dá para ser vamos dizer assim, reciclada e aproveitada de certa forma, tá? Mas ela é bem competitiva em relação a lítio. Alguém com mais algum complemento? Uma pergunta ali, por favor. Bom dia, eu sou Maria de Fátima Rosolém, da Fundação CPQD. Parabenizar, foram excelentes as apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. A sódio, né, que você está falando de alta temperatura, sódio cloreto de níquel, ele tem, que eu saiba, um fabricante mundial. Como está essa questão? Porque eu enxergo que o ideal seria ter mais, porque como você vai ficar na mão de um fornecedor, deve ter até uma fila, né? Como está essa questão e qual a perspectiva de vocês de passar essa tecnologia, as melhorias que vocês fizeram para a produção, né? Para alguém ter interessado nisso, como que você vê essa questão? Obrigado pela pergunta. Nós temos hoje a FIAN, né, que é a Fisesônica, que é uma fabricante suíça de baterias Zebra. A China também entrou nessa corrida, né? Ela ainda não abriu para o mercado de forma explícita, mas ela, em parceria com a GE, acho que ela comprou uma fábrica da GE, e ela está fabricando baterias Zebra também, né? Bom, a gente tentou dar a Itaipu, né, tentou largar um pouco na frente, né, tentando trazer a nacionalização dessa tecnologia. Então, a nossa rota basicamente é essa, a gente tentar desenvolver parceiros, soluções, todo para trazer a tecnologia para o Brasil, para que seja desenvolvido no Brasil por algum parceiro. A gente não é fabricante de bateria, né, nós desenvolvemos as soluções ali em si, em torno dessa tecnologia, e esperamos que alguém, né, consiga aproveitar isso e desenvolver nacionalmente, né? Algum grande player do mercado possa ver a tecnologia igual a gente vê do sódio e dar escala para isso daí. Então eu acho que nos próximos anos o sódio vai vir forte, aí acho que o pessoal vai conseguir enxergar essa tecnologia como promissora. E o colega comentou, o lítio pode estar chegando num patamar de estabilidade por enquanto, e o pessoal volta os olhos para as outras tecnologias. Então, o mercado ainda é muito restrito, né? Os fabricantes são muito restritos. Até para a gente comprar essa bateria de sódio de fora é complicado. A Itaipu, apesar de a gente ter esse projeto que iniciou com a Itaipu lá atrás, teve outros projetos que a gente desenvolveu, até com o SAP e Copel, para a aquisição da bateria foi complicado, não é tão fácil assim, por falta de fornecedor. A tecnologia. Bom, a gente tem mais uma pergunta, a gente vai abrir mais uma pergunta e depois a gente faz as considerações finais com a pergunta geral aqui, tá bom? Pode se apresentar, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, sou Head de Operações da Energy Source, na parte estratégica. Na verdade, queria complementar só um ponto. Você falou da questão da reciclagem, né, de bateria de lítio. Nós somos a empresa Energy Source, nós somos uma empresa de reciclagem de bateria de lítio e de reuso.
Então, caso no Brasil poucas pessoas conhecem a empresa, quem quiser nos conhecer mais sobre a nossa tecnologia, o que a gente tem feito desde o ano passado, nós temos desde o ano passado mais ou menos 500 toneladas de reciclagem de bateria de lítio, focado só nessa tecnologia. Então, se quiser conhecer um pouco mais do nosso processo, tecnologia, estou aqui à disposição. Beleza. Bom, o tema é bastante importante, tivemos bastante pergunta. Eu fico feliz, porque aí eu falo pouco, né? Só fico passando, mas é uma satisfação. A gente entende aqui da necessidade do Store, né? Desde a questão de redes bem estabilizadas, do Smart City. Praticamente, eu vou querer que vocês encerrem aí, vocês falem um pouco aí e despeçam, né, da importância da Enel. Eu entendo, o Lucas, né, alguns pontos que eu trouxe, né? A gente fez o projeto Smart Grid em 2014, 2015, 2017 pela Siemens, né? E um dos que mais impossibilitou a gente não realizar o projeto Smart Grid em todo o Brasil de telemedição de medidores foi a infraestrutura. Redes, né? A gente não tem uma rede legal. Então eu acredito também que o Store vem também para estabilizar também ali a rede de distribuição, que a gente tem muito ponto déficit, né? Já que a concessionária não arruma, deixa o cliente final arrumar esse negócio. Vamos abrir porta aí, tem carro que pode ser a bateria. Mas gostaria que vocês se despedissem e agradeço a oportunidade de moderar esse ponto. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela possibilidade de participar. Muito enriquecedor, né? Foi conhecer grandes pessoas aqui que eu nunca tinha participado ainda desses painéis, né? Foi muito interessante. Obrigado a todos. Bem, agradeço também a participação, a abertura aqui do espaço. Peço que vocês façam a divulgação, né, que nas interações coloquem que existe um canal de financiamento para essas soluções. Claro que depende tudo de viabilidade, de estudo, mas ter um canal financeiro para fazer o apoio disso é mais uma ferramenta para poder compor as soluções, né? Então, a gente está à disposição lá no banco para conversar, para tirar dúvidas, para explicar melhor os detalhes e espero que, né, novos fornecedores estejam habilitados para poder a gente fazer esse apoio e desenvolver esse mercado que vai ser tão promissor. Lucas, só um detalhe meu, pergunta minha, desculpa, tá, pessoal? A gente trabalha muito forte no agronegócio em Mato Grosso, Goiás, ali naquela região. A gente tem essa apresentação para a gente divulgar, tipo, no AproSoja, nos sindicatos rurais, tem essa possibilidade, né? De divulgação? A apresentação em si vai ficar disponível, beleza. Mas se vocês precisarem que a gente converse junto com essa possibilidade? Fazer organizar uma sessão junto com outros colegas do banco e faz uma sessão dedicada se for uma necessidade. Tá? A gente opera muitas linhas do agronegócio, do plano safra. Então, assim, se houver uma demanda e a gente perceber, a gente pode conversar. Tá? A gente está, como eu falei, a gente ainda está num momento de quebrar a inércia. Isso. Então, onde tiver falta de informação e necessidade para um atendimento, a gente pode fazer. Eu falo essa pergunta porque, assim, só uma curiosidade, em 2017 a gente vendeu em torno de 6 mega para o agronegócio. Foi uma das primeiras plantas que eu executei, para vários aviários, soja, silos, né? E naquela ocasião também a gente levou um pessoal até o sindicato e ficou muito facilitador, né? Quando ali o agronegócio, o cara mesmo vê vocês falando, facilita para a gente intermediar o negócio. Então hoje ele já tem um solar e certamente ele já está querendo a bateria, né? Então é bom saber disso, eu agradeço. Tá bom. Eu também só queria agradecer a oportunidade, né? E espero que eu tenha trazido essa reflexão também da possibilidade do uso dos veículos elétricos como um ativo descentralizado de energia. A venda de veículos elétricos no mundo, ano passado, saiu de 4, foi para 9, e esse ano vai chegar quase em 18%. A China, que é o maior mercado do mundo, saiu de 3 para 13, foi para 30% de vendas agora. Então é um processo sem volta e certamente a gente vai ter esse monte de veículo elétrico e pequenas baterias ambulantes espalhadas pelas nossas cidades. Espero que a gente consiga usar, consiga reciclar, fazer a segunda vida e usar esses stores de segunda vida também dentro das nossas residências ali no horário do pico. Obrigado. Presidente, sobre imóveis, só para alegrar o senhor um pouquinho, lá em Mato Grosso, com o Volvo elétrico, a gente está com inversor híbrido. A concessionária não precisa saber, né? Mas a gente usa lá energia, tá? Então a gente já está lá, não tá sabendo, mas a gente está usando. Vou despedir, obrigado. Vou agradecer a todos também. Como última consideração, gostaria de lembrar assim, que nós temos soluções sistêmicas, soluções centralizadas que precisam também serem abordadas e soluções distribuídas ou problemas locais, pontuais, seja em cidade, seja no agro,
para a rede de distribuição. Então são problemas diferentes, são escalas de problemas diferentes, são soluções diferentes, e para isso precisam de regulações também específicas. A gente sabe da necessidade, assim, nem sempre fazendo um contraponto, né? A regulação vai atrás, muitas vezes vai atrás, e acho que também é nosso papel pressionar, como cidadão, como população, pressionar para que a legislação, a regulação, ela vá ao encontro não só do mercado, mas como do consumidor final. Acho que é o objetivo de todos nós estarmos aqui, não só pensando em empresas e mercados, também pensar como consumidor final. Então, realmente é importante novas soluções tecnológicas, mas a regulação é importante, isso cabe a nós também pressionar os legisladores. Isso aí, obrigado. Bom, então assim a gente encerra o painel, com a certeza que o grande desafio do SEC era gerar energia, nós estamos gerando, agora é armazenar. Vamos armazenar. Obrigado, gente. Valeu.